Bom, pessoal, então tá aí o nosso tema da aula de hoje, tá? Eu acho que é um tema bem legal, bem interessante para vocês, bastante atual aí dentro da disciplina de vocês, né? Que vocês vão entender o que está acontecendo a partir do momento que o indivíduo se torna infectado com o coronavírus, tá? Então a gente vai discutir a respeito dos aspectos patológicos, tá? Então, gente, rapidinho aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito da epidemiologia, né? Então, essa doença, ela iniciou-se, tá? Em dezembro de 2019. E como que ela se iniciou, tá? Como casos, como quadros de pneumonia viral, tá? Esses indivíduos, né, os que foram os primeiros a apresentarem essa doença, eles apareceram em Wuhan, tá? Lá na província de Hubei, na China. E aí os primeiros casos que foram relatados da doença foram casos de indivíduos que frequentavam o mercado de peixes, tá? Nessa província de Hubei. E aí, gente, um grande problema, né, é que essa doença, ela começou a se proliferar rapidamente, tá? E aí, em fevereiro já desse ano, já estava presente em 46 países, tá? Então, gente, o vírus, ele foi denominado, né, designado SARS-CoV-2. O que é o SARS-CoV-2, tá? É o coronavírus 2, tá? Síndrome respiratória aguda severa. Tá? Então, esse tipo de coronavírus, né, esse SARS-CoV-2 é um novo tipo de coronavírus, tá? Por isso que nas reportagens a gente sempre vê o novo coronavírus, tá? Porque ele é um vírus da família do SARS-CoV, tá? E aí é um subtipo agora, foi designado o SARS-CoV-2, tá? E aí a doença é o Covid-19, tá? Doença do coronavírus 2019. Então, aqui eu coloquei um painel, né, de como que tá a situação no Brasil, né, os números aproximados, né? Então, a gente tem mais de 25.262 casos confirmados, né? E até então, mais de 1.500 óbitos da doença, tá? É importante ressaltar que esses números, né, são os dados epidemiológicos, assim, que a gente tem, né, real, né, não é o real, é o dado que é informado, né, pelas vigilâncias, pelos hospitais, mas a gente não sabe realmente se é isso, porque a gente não está testando tanto quanto a gente deveria estar testando, né? Então, mas são os números que a gente pode trabalhar no momento, tá? Os números que estão registrados no Ministério da Saúde, tá? Então, até o momento, gente, a região sudeste, que é essa que está mostrando aqui no gráfico, né, amarelinho, é a região mais comprometida, né, principalmente aqui a região de São Paulo e região do Rio de Janeiro, tá? E também aqui a região nordeste, que tá sendo aqui também mais acometida com a doença. Alguém queria perguntar alguma coisa? Gente, então vamos começar ali a falar dos aspectos patológicos, né, do diagnóstico clínico. Como que a gente suspeita inicialmente, né, desse indivíduo que está apresentando o coronavírus, que está manifestando sintomas da doença, tá? Então, o diagnóstico clínico, gente, é uma síndrome gripal, tá? Uma síndrome ali que vai apresentar diferentes aspectos, tá? Então, o que a gente tem que sempre ficar, né, percebendo aí é uma febre, tá? Maior do que 37 graus, ali 37,8. O indivíduo geralmente manifesta tosse e dificuldades para respirar, tá? Essa dificuldade de respirar a gente também chama de dispneia, tá? Uma falta de ar, né? Então, o quadro clínico é essa síndrome, o conjunto dessas características ali presentes no indivíduo, tá? Então, a febre acima ali de 37,8, tá? Essa febre, mais de 83 dos pacientes apresentavam essa febre no momento ali
da internação no momento da consulta médica, tá? A tosse, a dificuldade de respirar, mas também, gente, esses aspectos da doença podem estar relacionados aos outros fatores, tá? A mialgia, que é a dor no corpo, a fadiga, tá? Também podem estar presentes nesses pacientes. Além disso, sintomas respiratórios nas vias superiores, tá? E raramente os pacientes podem apresentar também casos gastrointestinais, tá? Como, por exemplo, a diarreia ali pode estar presente nesses indivíduos, né? E como que a gente vai fazer isso? Diagnosticar o vírus, tá? O SARS-CoV-2, tá? Esse vírus, pessoal, SARS-CoV-2 é um vírus de genoma de RNA, tá? Então, a gente vai fazer em laboratório uma técnica para diagnosticar esse RNA viral, tá? Vocês já estudaram comigo aí o PCR, né? Nesse caso, no caso do vírus SARS-CoV, a gente RT-PCR significa Real Time PCR, tá? Ou PCR em tempo real, tá? Então, nesse caso, como o vírus é de RNA, essa técnica vai permitir a amplificação, aumentar o número de cópias desse RNA viral, tá? Até que ele esteja ali em concentrações suficientes para a gente comparar, né? Esse RNA que está presente no indivíduo, né? Com o RNA viral do vírus. Tá? Vocês lembram que a gente corre um gel depois para fazer isso, né? E a gente verifica se as bandas estão alinhadas, né? Então, se a banda do material genético que foi isolado do indivíduo estiver alinhado com a banda que eu corri no gel, que eu sei que é do vírus, né? Se esse alinhamento ali for de 100%, a gente pode definir o paciente como infectado pelo coronavírus, tá? Esse teste, que é o teste laboratorial, o RT-PCR, ele é o padrão ouro, tá? Padrão ouro é o teste que a gente fala, seria o melhor teste para conseguir estabelecer o diagnóstico da doença, tá? Além desse teste, que é o teste de amplificação do material genético, a gente também tem os testes sorológicos, tá? Então, esses testes sorológicos, eles são principalmente para detectar anticorpos IgM, tá? E anticorpos IgG do vírus, tá? Os anticorpos IgM, gente, estão relacionados ali a uma infecção mais antiga, né? Os testes ali utilizam esse marcador para verificar quando o paciente já foi infectado ali com vírus, tá? E os anticorpos, esses são os IgG, né? E os anticorpos IgM são os anticorpos que se desenvolvem mais recentemente, tá? Então, se o indivíduo tem o anticorpo IgM ativo, provavelmente vai estar infectado ali naquele momento com coronavírus, tá? A detecção desses anticorpos, ela pode ser realizada por ELISA, né? Que é um teste laboratorial que a gente já discutiu em sala de aula, que ele demora bastante para ser realizado, tá? Em torno, às vezes, de um dia, né? Para se fazer esse teste, a gente precisa de muitas soluções, precisa de uma equipe laboratorial, a gente precisa de uma estrutura laboratorial, de máquinas para fazer a leitura, né, desse teste, de indivíduos ali com, né, capacidade para interpretar esse teste, tá? E o outro teste, né, que é também baseado na detecção de anticorpos, é a imunocromatografia, tá? Esse também, aí ele é mais tranquilo, ele é denominado de teste rápido, tá? E ele é feito naquela fita, tá? De nitrocelulose, naquela fita de papel, tá? Onde os antígenos virais são incorporados nessa fita, tá? E depois a gente pinga, né, o sangue do paciente, que vai ter o soro contendo os anticorpos, e a reação vai acontecer, tá?
Bom, além da possibilidade, então, da gente fazer o diagnóstico do vírus por PCR e diagnóstico sorológico, a gente também tem a possibilidade de diagnosticar a infecção desse paciente através da radiografia de tórax, né? Ou então, um exame de tomografia computadorizada de tórax, tá? Nesses exames, a gente vai detectar algumas opacidades, né, que os pesquisadores chamam de opacidades em vidro fosco, né, que são opacidades ali, imagens mais esbranquiçadas nesses exames, que não são totalmente realçadas, que ficam foscazinhas, não ficam muito brilhantes, tá? Aí a gente chama de opacidade em vidro fosco. Bom, gente, qual seria ali, então, né, a evolução laboratorial nesses pacientes, tá? Então, aqui, esse primeiro gráfico, aqui da esquerda, tá? Eu estou mostrando para vocês a dosagem de dímer D, tá? O que é o dímero D, gente? Muito importante aí, a gente já estudou, né, nas aulas, nos distúrbios circulatórios, tá? O dímero D, ele é uma substância derivada da degradação da trombina, tá? Quando a gente tem uma lesão vascular, né, a fibrina, na verdade, ela pode se degradar em dímero D, tá? Então, a gente usa esse dímero D, esse produto da degradação da fibrina, como um marcador para mostrar onde houve lesão, tá? Principalmente aí onde houve a lesão, no caso que o vírus ataca as vias aéreas, né, as vias pulmonares. Então, a gente verifica, consegue, né, dosar esse dímero D para verificar a lesão vascular pulmonar. Tá? Então, o que a gente percebe aí nesse gráfico? Esse produto de degradação da fibrina marca lesão vascular, né? Essa lesão é causada ali pela presença do vírus, tá? E aí, o que acontece? Ó, essa linha vermelha é a linha dos pacientes mais graves, né? Aqui, os não sobreviventes. E a linha azul, que é essa aqui, né, a gente está vendo lá embaixo, que é a linha dos pacientes que apresentaram a forma menos grave da doença, tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Nessa linha vermelha, a partir do 7º dia, após o início da doença, existe um aumento significativo, ó, tá? A partir do 7º dia aqui, um aumento significativo nesse dímero D, tá? Então, esse aumento de dímero D está mostrando ali um processo de lesão nos capilares pulmonares, tá? Porque a gente estudou nas aulas dos distúrbios hemodinâmicos, né, gente, que quando a gente tem uma lesão vascular, a gente tem o processo de formação de coágulo, né? E para que ocorra esse processo de formação de coágulo, a fibrina é um dos componentes principais, né? Então, esse dímero D é o produto de degradação, mostrando que houve formação de coágulos ali, mostrando que houve depósitos de fibrina para o reparo daquele vaso sanguíneo pulmonar, tá? Então, esse aumento de dímero D ocorre a partir do 7º dia, tá? O que é observado também nos pacientes, gente? Nesse gráfico aqui da direita, tá? Aqui eu tô mostrando a redução dos números de linfócitos, tá? Linfócitos, pessoal, são células da resposta imunológica, tá? Que atuam ali num tipo de resposta que a gente chama de resposta imune adaptativa, tá? A gente tem principalmente linfócitos T e linfócitos B atuando nesse tipo de resposta imunológica, tá? Então, o que a gente pode perceber? Aqui, essa linha vermelha são os pacientes que não sobreviveram, né? Os pacientes graves. E aqui, na linha, né, azul, os pacientes que tiveram uma evolução mais tranquila, mais benigna ali da doença, tá? Então, aqui nessa linha vermelha, a gente consegue perceber que junto ali com o dímero D,
tá? Mais ou menos no mesmo período que a gente consegue estabelecer ali aquela lesão, os pacientes que são mais graves, né? Eles estão tendo ali uma diminuição de linfócitos, tá? Então, gente, isso pode acarretar nesses pacientes uma diminuição da resposta imune humoral, tá? Que é a diminuição da produção de anticorpos ali nesse indivíduo. E pode gerar também uma diminuição da resposta imune celular, tá? Participação de células, né, diferentes tipos celulares nessa resposta imune do indivíduo, tá? Causando, por exemplo, um processo de imunossupressão, né? A resposta imune não estaria tão adequada, o que faz, né, esses pacientes mais graves ali evoluir para um curso, né, de maior lesão, de maior, né, debilidade ali, promovido pela infecção viral, tá? Tá todo mundo aí, gente? Sim. Tem alguma dúvida? Até o momento, tá tranquilo? Tá, tranquilo. Tá, então aqui, pessoal, eu vou falar com vocês dos leucócitos gerais, tá? No slide anterior, a gente viu que o número de linfócitos diminui, tá? Aqui, o que a gente está percebendo, tá? O que acontece nesses pacientes que estão ali infectados pelo coronavírus? Os leucócitos nos pacientes que apresentam o quadro clínico com maior gravidade, que é o, né, amarelo, laranjadinho aqui, os leucócitos gerais, né, eles estão aumentados, tá? E aí, quando a gente verifica qual que é o tipo de leucócito, né, quando a gente fala leucócito, né, é o conjunto de células brancas, mas não podem confundir. Linfócito é um tipo específico, né, que eu mostrei anteriormente, é um tipo específico de glóbulo branco, tá? Leucócito é o conjunto de todos esses glóbulos brancos, tá? Então, os leucócitos gerais estão aumentados. E quando a gente vai perceber qual desses neutrófilos, né, vai investigar aqui dentro dos neutrófilos, qual seria o possível ali que está aumentado, nesse gráfico da direita, a gente verifica um aumento de neutrófilos, tá? Sempre coincidindo com aquele pico do dímero D, coincidindo aqui com 7 dias após a doença, tá? Então, a gente teve um aumento de neutrófilos, tá? Os neutrófilos, gente, são células importantes, né, para realizar ali a fagocitose, tá? Geralmente, num processo inflamatório, os neutrófilos são as primeiras células ali a chegarem no momento de uma infecção, de um processo inflamatório, tá? Então, a gente verifica, né? Então, esse aumento de células, o aumento de células gerais e o aumento de neutrófilos, tá? O que quer dizer isso? Né? Naquele slide anterior, onde eu mostrei que está ocorrendo uma lesão vascular, né? Ali, nos capilares do pulmão, os capilares pulmonares, promovido pelo vírus, tá? Se está ocorrendo aquela lesão, está ocorrendo um processo inflamatório, tá? Então, eu consigo verificar isso pelo aumento de leucócitos, tá? E especificamente pelo aumento de neutrófilos. Então, gente, aí, né, falando a respeito desses aspectos patológicos, né, como que é a lesão nesse paciente, tá? Então, a infecção pelo SARS-CoV-2, né, ela vai promover no paciente uma lesão alveolar, tá? Que inicialmente, né, começa ali nos alvéolos e depois isso vai ficando difuso ali para todos os alvéolos, ou seja, vai espalhando. Essa lesão se espalha pelo parênquima pulmonar, tá? Então, essa lesão, gente, ela vai causar a liberação, tá, de citocinas pró-inflamatórias. Lá no alvéolo, né, não sei se vocês lembram dessa parte aí, mas os alvéolos são formados por pneumócitos, tá, que são as células que compõem ali a parede do alvéolo. Tá? A gente tem pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2, tá? E macrófagos residentes, tá? Presentes ali
dentro, né, presentes no alvéolo pulmonar, tá? Então, o que acontece? A lesão nessa parede do alvéolo pulmonar, tá? Vai promover a liberação de citocinas pró-inflamatórias, né? Essas citocinas, gente, são liberadas pelos macrófagos residentes, tá? Estão presentes lá nos alvéolos, tá? Então, quais são essas citocinas pró-inflamatórias que são liberadas, né? Fator de necrose tumoral, que a gente também chama de TNF, né? Temos interleucina 1, IL-8, a IL-6 também, tá? Então, os macrófagos que residem lá nos alvéolos liberam essas citocinas, tá? O que acontece, gente? Mais uma questão que a gente viu dentro das nossas aulinhas, tá? Essas citocinas vão recrutar os neutrófilos para o pulmão, tá? Como que ela vai recrutar os neutrófilos para o pulmão, tá? Entre os alvéolos, né, em torno ali das paredes dos alvéolos, a gente tem um emaranhado de vasos e capilares sanguíneos, né, que participam da troca de oxigênio entre, né, os alvéolos e a corrente circulatória. Então, os alvéolos são todos permeados por capilares sanguíneos, tá? Então, essas citocinas vão recrutar os neutrófilos que estão nesses capilares aí, né? Vai recrutar eles para o pulmão. Então, o que eles vão fazer, né? Vocês lembram da aula de inflamação? Primeiro, eles vão marginalizar, né, nesses capilares. Depois eles vão aderir a esses capilares que estão ali em torno dos alvéolos pulmonares, né? E depois eles vão transmigrar para o interior do alvéolo, tá? Então esses neutrófilos que estão naqueles vasos, eles migram para o interior do alvéolo por causa da produção dessas citocinas aqui que vão ativar esses neutrófilos, tá? Aí, gente, uma vez que esses neutrófilos estão lá dentro dos alvéolos, tá? Eles começam a secretar alguns mediadores tóxicos que vão piorar ainda mais a situação, tá? A gente já tem espécie reativa de oxigênio, que chama ROS, tá? Proteases também são alguns dos mediadores que os neutrófilos podem produzir, tá? Então, eles secretam essas proteínas e essas proteínas vão danificar ainda mais, tá? Esses alvéolos capilares e os epitélios ali, os alvéolos pulmonares, tá? Promovendo essas lesões. Então, olha aqui, gente, nessa ilustração esquemática que eu coloquei para vocês, o que está acontecendo ali, né? Gerando esse quadro, esse processo inflamatório intenso. Tá? Então, o dano é que a gente tem a figura da esquerda e a figura da direita, tá? A figura da esquerda seria ali um capilar normal, sem dano, e aqui, né, mostrando quando ocorrem esses danos capilares, tá? Então, esses danos aqui de azul seriam um vaso sanguíneo, tá? Ilustração esquemática de um vaso sanguíneo, tá? Então, o que eu estou mostrando? Quando ocorrem esses danos aqui, ó, na parede desses vasos, onde eu estou apontando aqui com a seta, né? Esses danos podem ocorrer inicialmente pela presença do vírus ou então pelos produtos ali da ativação dos neutrófilos que eu comentei com vocês, tá? Então, quando ocorrem esses danos, gente, as proteínas que estão presentes dentro do vaso sanguíneo, elas vão migrar para o interstício. Comparar essa primeira figura aqui, né, figura A, 2A, com essa figura 2B aqui, tá? Então, o que vocês estão mostrando? Que as proteínas presentes dentro do vaso sanguíneo passou para fora. Por que ela passou para fora, né? Por causa dos danos aqui da parede, tá? Do epitélio vascular, né? Então, gente, uma vez que a proteína saiu, né, a gente vai ter a perda do gradiente oncótico, a perda da osmolaridade, né? O que vocês já aprenderam ali, né?
A osmose é a passagem de água do meio mais concentrado para o menos, né? Então, a gente tem aqui, ó, se aqui a região de fora fica, às vezes, mais concentrada, né? A gente vai perdendo água ali do capilar pulmonar, né? Para esse meio fora do vaso pulmonar, que é o interstício, tá? Então, a gente tem a perda do gradiente oncótico, porque vazou essas proteínas, né? Aí, consequentemente, gente, o líquido que fica aqui, né, que circula aqui nos capilares, ele vai ser derramado aqui no meio, né, intersticial, no meio extracapilar, e aí a gente vai ter a sobrecarga aqui, né, do sistema linfático, e esse líquido, gente, próximo aqui, ó, aqui é a epitélio alveolar, tá? Onde eu estou mostrando tá certo aqui. Então, esse líquido próximo à parede dos alvéolos, tá? Vai promover danos ali aos alvéolos, tá? A parede alveolar. Então, gente, o que acontece, né? Já estou mostrando aqui, ó, o líquido entrando aqui, ó, na parede, no lúmen alveolar, tá? Então, esses espaços ali onde houve derramamento desse líquido, ele vai ficar cheio de fluido sanguíneo, né? Proteínas, resto de células mortas, células que estão em necrose, em degeneração, tá? Então, isso aqui, esse resto de células mortas, né, lembram muito bem que a gente teve a aula de necrose, né, que a necrose sempre gera um processo inflamatório, né, então esse resto de células mortas, tecido morto, todos esses elementos que extravasaram aqui, né, vai potencializar o processo inflamatório presente nesse local. Tá? E além disso, gente, essa presença de líquido, ela vai, né, romper essa parede ali dos alvéolos, promover a entrada de água aqui dentro dos alvéolos, tá? E por causa disso, a gente vai começar a perder o surfactante alveolar, tá? Que é o surfactante, tá? O surfactante é um produto produzido pelos pneumócitos do tipo 2, tá? Que vão permitir que os alvéolos eles fiquem separadinhos, né? Que eles não colabem, tá? Permite que a parede dos alvéolos fiquem ali separadas, tá? Produzidas pelos pneumócitos do tipo 2, tá? Então, a presença desse edema nesse local começa a promover danos nas células dos alvéolos, nos pneumócitos do tipo 1, nos pneumócitos do tipo 2, e a gente perde a produção, parte da produção dessa substância surfactante, tá? Além disso, esses líquidos presentes, esses processos inflamatórios aqui, eles inativam o pouco que tem ali da substância surfactante que já foi produzida, tá? Então, gente, quais são os estágios aí patológicos da doença, tá? Então, quando a gente tem a infecção, a gente desenvolve essa síndrome, tá? Síndrome da deficiência respiratória aguda ou severa, né? E a gente tem principalmente 3 estágios, tá? O exudativo, o proliferativo e o estágio fibrótico. Então, aqui, gente, estou mostrando para vocês a histopatologia, tá? Então, a gente, né, como a gente viu lá na aula de tópicos 2, né, a gente fala um pouquinho corte histológico, tá? Da lesão do paciente, tá? Que foi infectado. E aí, a gente consegue visualizar, a partir daquele corte histológico que a gente fez, as alterações no paciente. Tá? Então, o primeiro estágio, né, da doença é o estágio exudativo, tá? Corre ali mais ou menos entre 7 a 10 dias após o início da doença, tá? Então, nesse processo, o que a gente pode perceber? Olha, onde eu tô passando a setinha aqui, né? Aqui, a gente tá vendo que ó, os alvéolos são estruturas, são bolinhas arredoladinhas. Esse aqui tá mais íntegro, né?
Então, a gente perde a estrutura. A gente está começando a ver nesse corte histológico, né? Ó, a perda da estrutura do alvéolo, tá? A gente consegue ver edema intersticial, tá? Porque o alvéolo ele tem que estar limpinho aqui, sem nenhuma estrutura no seu interior, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver algumas estruturas no interior do alvéolo, tá? Então, isso seria o edema intersticial, ou seja, o edema no interior do alvéolo, tá? Além disso, a gente tem edema aqui também na parede alveolar, né? Vocês lembram que no edema a parede fica mais espessa, quando a gente viu na aula de inflamação, né? Então, a parede alveolar também aqui, ela tá mais espessa, cheia de líquidos, tá? Então, isso caracteriza um quadro de inflamação aguda, inflamação crônica também se iniciando, tá? E aí, gente, nesse momento, a gente tem a hiperplasia das células do tipo 2, tá? Então, o que eu falei? As células... esse alvéolo pulmonar aqui, ó, ele é constituído principalmente por células, né, que a gente chama pneumócitos do tipo 1, tá? São células ali mais alongadinhas, né, que compõem os alvéolos, tá? E os pneumócitos do tipo 2 são células mais cuboides, tipo essa daqui, tá? Que podem se diferenciar em pneumócitos do tipo 1 para promover reparo tecidual, tá? Então, a gente já está tendo uma hiperplasia, que é, vocês sabem, né, essa plasia, né, seria ali o número de células, e hiperplasia, aumento do número de células, né? Então, a gente está tendo um aumento de pneumócitos do tipo 2 ali acontecendo, principalmente para participar desse processo de reparo, tá? Porque elas se transformam em pneumócitos do tipo 1, que são os principais constituintes dos alvéolos pulmonares, tá? Aqui, muito importante, é isso que eu salientei aqui, que é a formação, o surgimento da membrana hialina, tá? Essa membrana aqui, ó, que está mais rosa, está salientada aqui na ponta da seta, tá? É denominada de membrana hialina, né? O que é isso? Isso aqui, gente, não faz parte da constituição, tá? Do pulmão normal, tá? Então, a gente tem membrana hialina aqui, estou mostrando com a seta. Temos membrana hialina aqui também, tá? Onde estou mostrando aqui com a seta. Aqui, né, a gente também tem membrana hialina nessa região, tá? Então, o que vocês podem perceber? O pulmão está cheio ali de presença de membrana hialina, né? O que é isso, né? A membrana hialina, gente, é um produto de coagulação, tá? De condensação do material presente ali no edema, tá? Então, a gente tem restos de células, proteínas, tecido, tá? Tudo ali que esse material se condensa, formando, tá? Essa membraninha, que a gente chama de membrana hialina. Então, tá denotando aí, né, gente? Tá mostrando um aspecto patológico, uma lesão presente em torno desses alvéolos pulmonares, tá? Além dessa degradação desse parênquima aqui, dessa estrutura do alvéolo, que vocês estão conseguindo observar. Bom, gente, o próximo estágio, tá? É o estágio que a gente chama de fibroproliferativo, tá? Nesse estágio, a gente, né, a partir de 7 a 10 dias, o que vocês podem verificar aqui, ó, dentro dos alvéolos, ó, já não tem mais muito aquelas estruturas que eu comentei com vocês, que era a estrutura de edema, né? Então, a gente tem ali o primeiro ponto, a resolução do edema. Então, né, nos pacientes que têm um curso mais tranquilo ali, né, mais assintomático da doença, já começa a melhorar esse quadro de edema desse paciente, tá? Então, começa a resolução, ou continua a proliferação desses pneumócitos do tipo 2, né, que são as células que fazem parte do reparo tecidual. Aqui, ó,
na pontinha dessa seta tracejada aqui, essa célula arredondadinha, seria o pneumócito tipo 2, tá? Aqui a gente tem esses tipos celulares que estão participando do reparo tecidual, tá? Então, aqui nesse momento, a gente ainda tem aqui fibrose, né? A proliferação de fibroblastos presentes ali no intertício, entre as membranas dos alvéolos, tá? Esses fibroblastos, miofibroblastos, né? Que se proliferam aqui, tá? Eles, né? Estão tentando reparar o tecido que foi lesado, tá? Mas, consequentemente, isso causa uma, né, diminuição na capacidade respiratória do paciente, né? A gente tem ali, né, um pulmão que ele fica mais enrijecido, né, com maior dificuldade para expandir, né? Então, dependendo do grau, isso pode perdurar mesmo depois que o paciente se recupera da infecção, tá? Depósitos de colágeno também aqui estão presentes nesse estágio fibroproliferativo, tá? Então, ele está evoluindo aqui, esse paciente, para um curso, né, de recuperação da lesão, tá? Alguns pacientes, tá, pessoal? Principalmente os pacientes que evoluem para a forma mais grave, tá? Chegam aí nesse estágio fibrótico, né? Olha o que vocês podem perceber. Então, ainda tem, né? Muita membrana hialina aqui, ó, onde que eu tô indo com a pontinha da seta, tá? E a obliteração da arquitetura pulmonar, né? O pulmão ali, a luz dos alvéolos pulmonares, a gente quase não consegue ver mais, tá? É totalmente obliterado, fechado, tá? Por que que a gente tem esse processo, né? A gente teve ali a colabação, a perda da substância surfactante. Além disso, esse intenso, né, processo de fibrose, né? Essa fibrose, ela promove o espessamento do intertício, tá? Com o espessamento ali do intertício, a gente vai ter a diminuição da luz, tá? Da luz dos alvéolos pulmonares, tá? Então, temos proliferação de fibroblastos, miofibroblastos, são essas células mais escuras aqui, né? Presentes no intertício, tá? Nas membraninhas dos alvéolos pulmonares. Então, gente, alguns, né, assim, quem não evolui para essa fase, né, de estágio fibrótico intenso, vai evoluir para a fase de reparo, tá? Nesse reparo, né, a hipoxemia, que é a baixa concentração de oxigênio nos pulmões, né, que é produzida ali, né, principalmente pela diminuição da substância surfactante, a diminuição ali da oxigenação, ela vai se perdendo, tá? Então, esse quadro da hipoxemia vai se normalizando, tá? Nessa fase de reparo. E o infiltrado, né? O que é o infiltrado, gente? O infiltrado inflamatório, a presença de células inflamatórias ali naquele local, né? Vocês viram que os neutrófilos têm uma grande participação nessa infecção pelo SARS-CoV-2, vai diminuindo, então o quadro vai se estabilizando ali, né? Mas, entretanto, né, alguns pacientes podem ficar até 6 meses, dependendo da lesão, né, que o vírus promoveu, dependendo do quadro clínico, da evolução, se ele chegou ali no estado fibrótico, né? Para ele se recuperar totalmente dessa lesão, ele pode demorar até mais, ali 6 meses ou mais, para o pulmão ali voltar a ter sua função, né? Sua função como antes, tá? Aqui nesse gráfico, eu estou resumindo aí para vocês os estágios da síndrome, tá? Então, em vermelhinho aqui, a gente vai ver o estágio inicial. O primeiro estágio seria o edema, tá? Então, o edema ocorre bem no início, que é o tempo da doença, né, do indivíduo. Então, bem inicial, a gente já tem o edema, tá? Por isso que alguns autores, eles pedem para fazer o exame de raio-x de tórax logo no início,
tá? Porque pacientes que são assintomáticos, eles já podem apresentar edema e já podem apresentar alteração no raio-x, tá? Mesmo aqueles que não têm sintoma nenhum clínico, tá? O edema é muito presente e ele tá ali, ó, já logo no primeiro dia após a infecção, a gente já consegue ter, após, né, o início do quadro clínico, a gente já pode ter esse edema aparecendo, tá? Então, depois desse, ainda nesse estágio exudativo aqui, tá? Tem inicialmente edema, tá? Depois a formação daquela membrana hialina, né? Tem um pico ali em torno do 5º dia após o início da doença. Essa membrana hialina eu mostrei para vocês, né? É resultado da coagulação daquelas proteínas do exudato inflamatório, do resíduo de células mortas, dos restos celulares, né? As proteínas que escaparam ali dos capilares que estão ali, né? Dos capilares pulmonares, tá? Então, depois desse estágio exudativo, o paciente geralmente tende a ter uma melhora, tá? E os quadros mais graves evoluem para o estágio proliferativo e o estágio fibrótico, tá? Nesses pacientes, se mantém ali o processo inflamatório, né? E o processo de fibrose ainda intersticial ainda continua elevado. Tá? Nesse quadro aqui, nesse trabalho, os autores mostraram ali até 14 dias após o início da doença, e ainda tinha a fibrose, ainda estava alta nesses pacientes, o processo inflamatório ainda não tinha se voltado ali aos níveis basais, não tinha se resolvido ainda. Bom, gente, qual que é a consequência, né, dessas lesões, desses processos inflamatórios todos aí que a gente está falando, tá? A gente tem o prejuízo nas trocas gasosas, tá? A diminuição dos pneumócitos ali, diminuição da substância surfactante, acarretando ali também a proliferação de fibroblastos, a proliferação de biofibroblastos, né? Acarretando na diminuição da complacência pulmonar, tá? Por causa dessa formação desses coágulos no pulmão, a gente tem aumento da pressão arterial pulmonar, tá? Então, seria ali exemplos das principais consequências que podem ocorrer no pulmão, tá? Desses indivíduos. E aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês na imagem, tá? Vou mostrar na imagem o que vai acontecer, tá? Então, a gente tem um quadro de pneumonia, tá? Principalmente uma pneumonia bilateral. O que seria bilateral? Um processo de pneumonia ali nos dois lados do parênquima pulmonar, tá? Essa pneumonia, ela foi observada tanto no raio-x de tórax quanto na tomografia computadorizada, tá? E aí, né, quando a gente compara o raio-x de tórax e a tomografia, né, a gente vê que a tomografia é mais sensível para detectar essas lesões, né? As opacidades em vidro fosco a gente viu em 56% dos pacientes, né? E 50% estava apresentando esse infiltrado bilateral, tá? Então, o exame de imagem ele é bem eficaz, né? Nesse primeiro gráfico aqui, ó, vocês conseguem perceber, grande maioria, se a gente for somar esses dois aqui, ó, quase todo mundo que foi examinado apresentava alguma alteração no exame de imagem, né? Então, aqui, gente, olha, para vocês verificarem no raio-x de tórax, esse infiltrado alveolar, que a gente chama de infiltrado alveolar difuso, tá? Temos aqui essas lesões esbranquiçadas e difusa, ó, espalhado no parênquima pulmonar, tá? Bilateralmente, né? Nos dois lados do pulmão do indivíduo. Aqui seria onde fica o coração, tá? Aqui na tomografia, tá? De tórax, a gente vê também esse infiltrado inflamatório, olha aqui, tudo presente, aqui, né?
infiltrado, só que não é muito claro, tá? Muito branquinho, ó, se a gente comparar a cor, né? Não é muito realçado, muito brilhante, tá? Então, isso é uma característica dessa lesão, dessa síndrome, tá? Da deficiência respiratória aguda. Então, a gente chama de opacidade em vidro fosco, tá? É uma região clarinha, mas meio fosca aqui, que pode ser observado no raio-x, na tomografia computadorizada, quando o paciente está apresentando esse quadro clínico. Ok, pessoal? Vou dar uma pausinha agora para tirar algumas dúvidas de vocês.